Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Queremos partilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas orações esses dias. Uma palavra para a igreja do Senhor, para o povo do Senhor, para as pessoas que estão desviadas. E você que se preocupa com as coisas espirituais, se preocupa com o futuro, tem visto o que tem acontecido neste mundo e percebe que algo está para acontecer, né? Teu espírito, né? Na tua alma existe um alarme. Queria partilhar aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8, diz assim: vocês também eram trevas, mas agora unidos ao Senhor são luz. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz está em todo tipo de bondade, justiça e verdade. Tentem determinar o que agradará o Senhor. Não deixem nada em comum com os atos produzidos pelas trevas. Antes, reprove-os, porque até mesmo falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo é vergonhoso. Mas todas as coisas postas à luz são claramente reveladas, pois todas as coisas reveladas são luz. Por isso é o que diz: desperta, tu que dormes. Desperta, dorminhoco. Levante-se dos mortos, e o Messias brilhará sobre você. Por isso, deem muita atenção como conduzem a sua vida. Vivam de forma sábia e não insensata. Usem bem o tempo, porque os dias são maus. Não sejam tolos. Tentem entender qual é a vontade de Deus. Meus amados, o Senhor colocou no meu coração partilhar essa palavra aqui com vocês. E nós estamos buscando a vontade do Senhor, fazendo o que esse texto diz aqui, buscar entender qual é a vontade de Deus. E Deus nos orientou, nós estamos há 92 dias na igreja, em campanha, com os irmãos, orando nas madrugadas. E eu quero partilhar, né, o que o Senhor tem falado conosco, né, o que o Senhor quer que nós partilhemos. E são 92 dias, nós entramos em uma nova fase. E agora chegou o tempo da gente divulgar. É um tempo da igreja se posicionar como uma igreja profética, uma igreja que ouve o Espírito Santo, uma igreja que aprende com o Espírito Santo, uma igreja que recebe o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm para falar para a igreja. E como Jesus prometeu, o Espírito Santo vai revelar o que vai acontecer. E nós, irmãos, o Senhor nos deu uma palavra de despertamento esse ano de 2024, e que realmente as coisas acontecem no nosso país, as coisas estão acontecendo e a gente acha que Deus está ausente, que Deus entregou tudo na mão do inimigo, que nada está acontecendo. Mas Deus deu 2 sinais para o Brasil, para a igreja brasileira, e eu quero partilhar com vocês no livro de Isaías 44, certo? Onde o Senhor falou aos nossos corações. Diz assim, Isaías 44, versículo 3, né? Não temas, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água em terras sedentas e correntes de águas em solo seco. Verterei meu espírito sobre os seus descendentes e as minhas bênçãos sobre a sua prole. Nós tivemos aí, irmãos, em maio, né, aquelas enchentes terríveis, destruidoras no sul, arrasadoras. E no resto do Brasil estava aí essa seca terrível, esses incêndios que todos viram na televisão, agora amenizou um pouco. E quando nós estávamos orando, irmãos, eu comecei a refletir que antes do Rio Grande do Sul ter essa enchente, né, se a gente voltar para trás, aí o fenômeno El Niño, o Rio Grande do Sul sempre foi um estado frio, né, sempre foi um estado, né, de chuva, um estado de agricultura, agropecuária, mas nós vemos sucessivos períodos de secas nos anos anteriores, acho que uns 4 anos atrás. Isso começou a ser uma notícia no noticiário.
E depois de 92 dias orando, buscando na madrugada uma palavra de Deus específica para a nossa igreja, o Senhor nos deu um despertamento e entendimento que essa chuva terrível, irmão, que destruiu o sul, né? E esse fogo que tem queimado em todo o Brasil são 2 sinais para a nação brasileira. É um despertamento, né? Essa seca, né? Essa seca que anteviam o Rio Grande do Sul, e essa seca que está queimando em todo o Brasil é um sinal para o Brasil. É o estado espiritual do Brasil. É o estado da igreja brasileira também, que está igual um deserto, né? Uma terra seca. Mas aqui nessa palavra o Senhor diz assim que Ele vai derramar o Espírito dEle sobre a terra seca. No livro de Gênesis, irmãos, a palavra usada lá para definir Adão e Eva, Adamá, significava terra. Nós somos essa terra, né? Nós somos essa terra seca. Quando nós espiritualmente estamos fracos, estamos animados, ou não conhecemos a Deus. Mas a promessa de Deus é derramar uma chuva abundante, uma chuva copiosa, não igual àquela chuva no Rio Grande do Sul, mas a chuva no Rio Grande do Sul, irmãos, é o tipo de chuva que Deus quer derramar sobre o Brasil, mas não uma chuva que destrói, não uma chuva que mata, mas essa chuva que está aqui na sua palavra, Isaías 43, versículo 4, né? Pois derramarei águas em terras sedentas. Nós vemos, irmãos, que isso aqui, essa fome de terra seca, não é algo novo. Já havia em Davi, Davi falava como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Não é? A Lagoinha também já falava sobre essa terra, né? Essa fome de terra seca. E esse é o estado lastimável, esse é o estado pobre da igreja, onde, infelizmente, a maioria do povo de Deus, as pessoas que servem a Deus, ficam todo o tempo na internet, de dia e de noite. E qual é o tempo para meditar na palavra? Qual é o tempo para buscar a Deus? Qual é o tempo de orar? Qual é o tempo de estudar, de meditar? É uma inquietude, é uma impaciência, é uma irritação. E na palavra de Deus você tem que ter calma, você tem que meditar, você tem que estar quieto. Então, infelizmente, irmão, nós estamos indo para um tempo da pior geração possível de cristão. Pior geração possível de pessoas. Que pessoas vão estar vazias, frustradas, desanimadas, deprimidas, violentas, impacientes, intolerantes. Nós temos visto aí, olha o reflexo, a violência, olha a banalidade, como se tira uma vida, olha como é que os relacionamentos nas famílias, nos lares, entre marido e mulher, entre pais e filhos estão. Então nós vemos, irmão, que é a pobreza, é o baixo nível que se encontra a nação brasileira. A nação brasileira, uma nação que está mergulhada em pecado, em iniquidade, em corrupção, na idolatria, na feitiçaria, e todas essas coisas nos afastam do Deus verdadeiro, nos afastam da palavra de Deus. O que nós estamos pregando aqui é a vontade de Deus, não é? Você não é obrigado a concordar conosco, mas essa é a nossa fé, é o que diz a palavra de Deus. Então, Deus nos falou que essa seca é um sinal para o Brasil. O que aconteceu no Brasil em 2024, essa seca e essa enchente, é para a igreja brasileira, para a nação brasileira se despertar. Deus quer derramar, meu querido, não é, um avivamento. Esse avivamento não vai ser um avivamento coletivo. Esse avivamento é para o seu povo, para a sua igreja, para você, meu querido, que quer conhecer a Deus. Mas esse avivamento não é de se receber. Esse avivamento é de se buscar. Buscar Deus de todo o coração, buscar Deus de toda a alma, buscar Deus em espírito e em verdade. Buscar Deus nas madrugadas. Foi isso que o Senhor nos despertou a fazer, né? A buscar, para você ter renovação espiritual. Quero falar que você está desanimado, cansado, deprimido, não quer ir na igreja, não quer orar, né? Está afastado, se acha frio. Meu querido, se você não abandonou o Senhor, se você não se entregou às vezes do pecado, certo? Você não está desviado, né? Você está no pecado de você não buscar a Deus. Você precisa se arrepender e buscar o Senhor, como está escrito aqui no livro de Oséias, capítulo 6. Olha o que diz o livro de Oséias, no capítulo 6. Deus aguardando o povo dele a se voltar, a buscar a Ele.
Oséias capítulo 6, do versículo 1 em diante. Diz assim, no finalzinho do capítulo 5, aí, o versículo 15, você vai ver que o Senhor fala assim, ó: irei e voltarei para o meu lugar, até que admitam sua culpa e procure por mim, buscando com avidez do coração. O que é buscar com avidez? É a fome de terra seca, né? Se conscientize, né? Estamos, né, no estado de deserto, que é a terra seca, não tem umidade, não produz nada, não gera nada, o que cai ali morre. O mais baixo nível espiritual. Mas, meu querido, nessa baixa espiritualidade, nessa decadência espiritual, nós temos uma boa notícia. Essa é uma condição para receber a chuva. Essa é uma condição para você receber avivamento. Então, se você tem consciência que você está mal espiritualmente, você tem consciência que a igreja brasileira está má, que a nação brasileira está má espiritualmente, o primeiro passo para que você venha receber esse refrigério, essa renovação espiritual, é ter essa consciência de terra seca, a necessidade. Mas não basta ter apenas a necessidade. Jesus, quando fala para aquele cego, o que quer que te faça, ele pergunta, por que ele pergunta aquilo? Não era óbvio que ele era um cego, que ele queria cura? Não. Não basta você ter a necessidade. Você tem que querer sedentemente, desejosamente, de todo o coração, com avidez, aquela coisa, a sua vontade. Então, não é a nossa necessidade que vai mover Deus, mas sim o desejo profundo do nosso coração. O filho pródigo, ele precisou perder tudo, mas um dia ele tomou uma decisão: levantar-me-ei e voltarei ao lar. E nós precisamos tomar essa decisão, para que você tenha uma renovação espiritual, para que você tenha um renovo espiritual, para que você haja um avivamento. Você precisa ter consciência que o nosso estado espiritual é estado de deserto, terra seca, situação desértica, não tem vida, não está seco, está morto espiritualmente. Mas Jesus quer te renovar, quer renovar a sua igreja. E o segundo passo é fome de terra seca. Terra seca, ela deseja ardentemente água, deseja ardentemente o sereno do orvalho, o orvalho pela manhã. E você já viu o deserto? É só um pouquinho d'água, o deserto fica lindo, florido, está cheio de semente. E a semente nós estamos hoje aqui proclamando essa manhã. A semente é a palavra de Deus, são as boas novas de Deus. E as boas novas, meu querido, Deus tem um avivamento. Deus tem uma renovação para você. Mas você precisa voltar ao Senhor. Não buscar o Senhor é pecado. A igreja brasileira está 24 horas vazia. Infelizmente, nós vamos ter a pior geração de cristãos, pior geração de jovens, pior geração, porque pessoas vazias. Não tem tempo para Deus. A tecnologia ocupou todo o espaço, toda a mente, todo o coração. As pessoas estão fúteis, as pessoas estão doentes espiritualmente. Mas Jesus quer curar. E esse texto aqui, ele fala de cura espiritual. E o versículo 6 de Oséias, capítulo 6, diz assim: venham, voltemos para o Senhor, pois Ele despedaçou e nos curará. Ele nos feriu e cuidará da nossa ferida. Depois de 2 dias, Ele nos fará reviver. No terceiro dia, Ele nos levantará e nós veremos na sua presença. 3 dias, irmãos. O que aconteceu em 3 dias mais importante para a humanidade? Jesus, ele morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele trouxe essa vida, ele trouxe essa ressurreição. 3 dias também aqui, meu querido, olha o que diz, a cura, a tua renovação espiritual não vai demorar. Um arrependimento sincero e uma fome de terra seca. Então, meu querido, quem tem fome de Deus, ele vai buscar de dia, de noite, de tarde, de madrugada. E a oração do renovo espiritual é a oração da madrugada. 5 horas da manhã, né, no nascer do sol, vem o orvalho. Antes do nascer do sol, vem o refrigério. O maná, ele vinha no orvalho. O maná, ele vinha na madrugada. Jesus se levantava na madrugada. Deus chamou os profetas na madrugada. O provérbio diz, irmãos, que eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Que hora que Deus chamou o profeta Samuel? Samuel estava dormindo na madrugada. Então, o chamado do profeta Oséias é: voltemos para o Senhor, pois Ele despedaçou e vai nos curar. Ele nos feriu e cuidará das nossas feridas.
cura espiritual, meu querido. Jesus quer curar o coração seco, tirar o coração de pedra. Depois de 2 dias, nos fará reviver. No terceiro dia, nos levantará. E nós viveremos na sua presença. Jesus quer te curar. Jesus quer te ressuscitá-lo espiritualmente. Jesus quer te levantar igual levantou o filho pródigo. E quer que você viva na presença dele, cheio do Espírito Santo. No versículo 3 diz assim, que nós conheçamos o Senhor e nos esforcemos para conhecer Adonai. Então você tem que se esforçar. Né? Se você quer uma renovação espiritual, se você tem fome de terra seca, você não vai fazer aquela oraçãozinha. Essa sua oração que você faz e que não te traz paz, não te renova. Olha um segredo, uma oração que renova. Jesus falou assim, ó, vinde a mim todo que está cansado, sobrecarregado, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Descanso para vossas almas. Meu querido, se a tua oração ela não está trazendo descanso para a tua alma, se a tua oração não está tirando o peso, se a tua oração não está tirando angústia, Mateus 11, 28 mostra qual oração que, né, se a oração está sendo eficaz ou não, se você está orando corretamente. Eu vou ler aqui, ó, venha a mim todos que estão cansados, todos que passam lutas, e eu lhes darei descanso. Isso aqui é uma promessa de Jesus. Se você for Jesus, a sua alma vai receber descanso. Olha o que ele fala, tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aqui não é apenas uma chamada evangelística, isso é uma chamada a buscar ao Senhor. Isso aqui é uma chamada a discipular, vamos falar isso depois. Você tem encontrado descanso para a sua alma com as suas orações? Você tem, né, sentido alívio? Se a tua oração, se a tua rotina, se a tua religiosidade não tem trazido paz, você está ansioso, você está angustiado, você está nervoso, você está impaciente, você não dorme, né? Você está triste, depressivo, você precisa ir a Jesus. Jesus, ele pode cuidar da sua alma. Venha a Jesus. Que Jesus te guarde, que Jesus te abençoe, não é? Mas aí tem um teste, se você está realmente orando, buscando a Deus corretamente. Você precisa buscar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. E olha o que diz aqui a promessa em Oséias. Versículo 3, que nós conheçamos o Senhor. Não basta só aceitar Jesus, não basta só ir na igreja, dar dízimo. Você precisa buscar o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. E nos esforcemos, então, acordar de madrugada. Quando eu vou fazer uma viagem, eu acordo de madrugada. Eu não quero perder o avião. Quando eu quero receber o pagamento, eu vou de madrugada. Quando eu quero ir no médico, eu vou de madrugada. E quando é coisa importante, nós levantamos cedo. Então, por que nós não podemos buscar Deus de madrugada? E olha o que diz aqui, ó. Que ele virá, é certo, como a manhã, como o nascer do sol, como o alvorecer. Ele virá como a nós como chuva, as chuvas de primavera, as chuvas de verão. Essas chuvas eram chuvas certas lá em Israel. E aí Deus fala assim, Efraim, que farei com você? Judá, o que farei com você? Pois o seu amor é como névoa da manhã, como orvalho que desaparece rapidamente. Então, o orvalho, irmãos, quando vem um sol, ele logo vai embora. Então, não perca essa oportunidade. Não perca esse momento. O maná, ele vinha pela manhã. Quem é o pão do céu? Jesus. Há uma alegoria, um jogo de palavras lá em João 6. Jesus é a comida verdadeira que dá vida ao mundo. É o pão do céu. É a comida que não perece. Depois que viu o sol, o maná derretia. O maná se perdia. Então tinha que se levantar cedo. Levanta-te, meu querido. É tempo de buscar Deus. Então, para encerrar a palavra profética, a igreja, somos a igreja profética dos últimos dias, se nós, irmãos, não nos voltarmos para o Senhor, essa secura espiritual, esse afastamento de Deus, esse rio de iniquidade que tem destruído o Brasil, e nós queremos as ricas bênçãos do avivamento, infelizmente, irmão, vai vir mais dor, mais destruição. Eu quero dizer que Deus quer preparar, despertar a sua igreja. O ano de 2025, meu querido.
o Senhor já tem nos falado que vai ser um ano muito mais difícil. Se você não estiver forte, se você não estiver bem, vou falar uma coisa para você. Isso aí não é uma palavra de derrota, é uma palavra bíblica. Os últimos dias serão difíceis, porque os homens seriam maus, cruéis, amigos dos prazeres, inimigos de Deus, sem afeição natural, desobedientes aos pais e mães, irreconciliáveis, inimigos do bem. O ser humano, quanto mais longe de Deus, pior fica. Cada dia mais longe de Deus, pior fica. A Bíblia diz que cada vez que passar mais os dias, pior vai ficar a situação. Então nós estamos vendo esse vácuo espiritual, a destruição espiritual. Nós estamos vendo os poderes das trevas, os demônios agindo terrivelmente. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa conhecer o Senhor. Você aceitou Jesus? Prossiga em conhecer Jesus. Seja batizado nas águas, batizado no Espírito, ciente do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus e busque o Senhor. Qual é a oração que vai trazer renovação rápida na minha vida? A oração de terra seca. 2 passos. Eu sou terra seca. Não estou bem. Preciso despertar. Preciso me levantar dentre os mortos. Parar de fazer o que o mundo está fazendo. Sair da internet. Buscar Deus. E outra coisa. Buscar o Senhor de todo o coração. Buscar o Senhor de toda a avidez. Pedir perdão por não estar buscando ao Senhor como Ele manda. Então, meu querido, 2025 vai vir coisas terríveis. 2025 nós temos risco de ter guerras. 2025 temos risco de ter crise econômica. 2025 pode começar uma grande tribulação. 2025 Jesus pode voltar. Eu não sei, mas eu tenho falado, se prepare para 2025. Deus abençoe.